Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra no livro de Salmos. Salmo 103. Amém. Salmo 103. Algumas Bíblias trazem o título Hino de Gratidão a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não se conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Este é um salmo muito bonito. E aqui o salmista ele traz uma lista de motivos pelos quais podemos agradecer a Deus. Ainda que na nossa vida nós tenhamos dificuldades, lutas, nós sempre podemos agradecer a Deus. Apenas o sacrifício que Jesus fez por nós já é motivo suficiente para agradecermos. E aqui o salmista fala do perdão, da cura, de bens, de justiça. Uma grande lista. E aqui, um pouco mais à frente, no Salmo 106, nós não vamos ler agora, nós vemos uma lista que é o oposto. Aqui no Salmo 103 está falando da gratidão, mas no Salmo 106, o salmista ele mostra
a ingratidão que o Israel teve com Deus. O povo escolhido, que Deus sempre cuidou com zelo, com tanto amor. E todo o Salmo 106 está mostrando que Israel murmurou, foi incrédulo na saída do Egito, em toda a sua história. E apesar disso, Deus não deixou de ser misericordioso. E a história de Israel é um exemplo para nós. Depois de todos os milagres que eles viram Deus fazer no Egito, todas as pragas, a distinção que Deus fez entre os egípcios e o seu povo, apesar de tudo que eles viram, na primeira dificuldade, eles esqueciam tudo e começavam a murmurar. Assim que eles saíram, eles chegam em frente ao mar, começam a murmurar: Deus nos tirou do Egito para morrer aqui afogado. Não tinha sepulturas no Egito suficiente? E Deus abre o mar, eles atravessam. Eles até comemoram, dão glórias a Deus, fazem festa. Mas um pouco mais de caminhada, acabou a água. Aí eles reclamam: vamos morrer de sede. Por que Moisés nos tirou do Egito? E Deus dá água para eles. A água era amarga, Deus torna a água doce, fresquinha. Depois acaba a comida, e eles murmuram novamente. E assim vai se repetindo. Por causa dessa incredulidade, ingratidão, toda uma geração pereceu no deserto e não pôde entrar na posse da bênção. E lá na terra prometida, depois que eles haviam entrado, quando estava tudo bem, eles se esqueceram de Deus, começaram a olhar para os deuses dos outros povos. E Deus já os havia advertido lá em Deuteronômio, capítulo 6. Fala: quando você entrar na terra que o Senhor te prometeu, quando você estiver morando nas casas que você não construiu, colhendo os frutos que você nem plantou, não esqueça do teu Deus. Não esqueça que Ele é o único, seja fiel. Mas o povo se corrompeu. E assim foi indo. E nós, olhando essa história, às vezes pensamos: mas que povo terrível, né? Como que Moisés, como que Deus teve paciência. Mas quantas vezes a gente não faz igual? Nós agradecemos a Deus, mas vem uma dificuldade, as coisas não saem como a gente espera. Ou nós oramos, a bênção ainda não veio. Quantas vezes nós nos pegamos reclamando da goteira, reclamando que o ônibus atrasou, reclamando que a minha bênção não chegou, mas olha, o irmãozinho já recebeu a dele. E quantas vezes não somos tentados a murmurar, a reclamar. Mas graças a Deus pela sua misericórdia, Ele puxa a nossa orelha e Ele nos faz lembrar de tudo que Ele já fez. Se nós olharmos para trás, quantas coisas. Se fôssemos contar aqui tudo o que aconteceu na nossa vida, aí cada um ficaria a vigília inteira falando, desde o início dessa conversão, quantos livramentos nós já tivemos. Eu estava anotando, pensando aqui tudo que Deus já fez na minha vida. Quantas bênçãos que já passou tanto tempo, eu nem lembro mais. E quantos livramentos que nós nem nos damos conta, nem percebemos. Às vezes um atraso, uma mudança na nossa rota ali, um imprevisto. Nós reclamamos, mas na verdade Deus está livrando de algo lá na frente. Essa semana mesmo, na quarta-feira, que o pastor me convidou para trazer uma palavra, um testemunho, eu fiquei pensando, que testemunho eu posso trazer, Senhor? São tantas coisas. E nessa quarta-feira, indo para casa, eu
Cheguei lá na Fazenda Rio Grande, onde eu moro. Eu vi que o ônibus ia demorar, o trânsito estava meio ruim. Eu fui indo a pé. Sim, a minha mãe fica preocupada, ela não gosta, porque é um trajeto um pouco longo. Mas eu fui bem despreocupada, tranquila. Passei no mercado para comprar uma coisinha. E não sei, dizem que mulher no mercado ela vai comprar uma coisa, mas ela passeia em todos os corredores, né? Não sei, né? Ainda mais que o meu vale-refeição tinha caído, né? Pensei, hoje eu posso. Mas assim, eu olhei uma prateleira, olhei a outra. Não vou comprar nada, vou pegar só o que eu preciso e vou embora. E fui. O caixa, por um milagre, foi rapidinho. Aí eu chego em casa, assim, solto as sacolas, converso um pouquinho com a minha mãe. Alguns minutos depois de eu chegar, não sei se deu 10 minutos, nós escutamos vários tiros na rua, bem na frente de casa. Depois que cessou aquele barulho todo, aquele alvoroço, quando nós fomos ver, tinha um rapaz baleado bem no meio da rua, em frente ao nosso portão. Por alguns minutos que tivesse ficado ali, passeando no mercado, eu podia estar chegando bem na hora. Então, assim, às vezes nós estamos até despreocupados, né? Andando à noite, a gente nem se dá conta do perigo, mas Deus está cuidando. E enquanto eu sempre aviso minha mãe, eu estou indo a pé. E aquele dia, ela ficou orando por mim, que o Senhor me guardasse no caminho. E a gente só tem a agradecer. Claro que é triste porque uma vida foi ceifada ali. Ao mesmo tempo que nós agradecemos, nós ficamos pensando, né, quantas pessoas estão sofrendo, perdendo a vida por causa de uma dívida de drogas. E a nossa gratidão, ela não deve ser assim, eu recebi a minha bênção, amém, glória a Deus e pronto. A gratidão, ela é algo que não combina com egoísmo. Um coração agradecido, ele é humilde, ele se importa com os outros. Então, quando nós recebemos uma bênção, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos ficar felizes com a bênção que os outros recebem. E nós precisamos compartilhar essa palavra do perdão de Deus, da misericórdia, para que outras pessoas também desfrutem daquilo que nós temos. Até hoje fico pensando naquele rapaz caído, para onde ele foi? Onde está a sua alma hoje? Então, nós não podemos ser gratos só pela nossa vida, só se preocupar conosco. Nós precisamos testemunhar, porque isso faz parte da gratidão. O apóstolo Paulo, ele ensina em todas as suas cartas sobre gratidão. Ele fala em tudo, dai graças, fazermos orações com ação de graças, porque a salvação que ele recebeu, ele queria que outros recebessem. Essa gratidão que ele tinha o movia a pregar o evangelho a todos. Ele enfrentou açoites, prisões, naufrágios, tantas lutas. E mesmo lá na prisão, ele escreveu que aprendeu a estar contente em toda situação, seja na abundância, seja faltando. Em todas as coisas ele confiava em Deus, porque ele tinha um coração extremamente grato pela salvação, pelas bênçãos espirituais, porque essas são as bênçãos mais importantes. Tudo aqui na terra que recebemos, isso vai acabar um dia, mas lá na eternidade, lá é o que mais importa. Lá em 2 Timóteo, Paulo, ele fala sobre os últimos dias.
Eu achei muito interessante que ele fala que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Em 2 Timóteo 3, ele diz que os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista continua com outras coisas. Ele diz: foge dessas pessoas, desses que aparentam ser de Deus, têm uma aparência de piedade, mas no fundo eles são assim invejosos, arrogantes. E ele coloca a ingratidão aqui, porque a ingratidão desagrada a Deus. Nenhum de nós gosta de conviver com uma pessoa ingrata, que tudo que você faz ela reclama, coloca defeito, não agradece, ou tem aquela famosa frase: não fez mais que obrigação. Por mais que seja obrigação, o que custa nós dizermos um obrigado? Um elogio ao trabalho que foi bem feito, essas coisas. Mas a ingratidão, ela estraga relacionamentos. Não só o relacionamento entre as pessoas, mas o relacionamento com Deus. Assim como Israel, eles perderam o relacionamento com Deus por causa dessa ingratidão. Como eles esqueciam das bênçãos do passado, eles não tinham fé para ver o milagre de Deus no futuro. Eles perderam 40 anos vagando e uma geração pereceu. Somente os mais novos, depois de muito sofrimento, conseguiram entrar na terra. A ingratidão, ela nos torna amargos, frustrados. E como eu já disse, nós perdemos bênçãos que poderíamos receber ou atrasamos coisas que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não reconhecemos o que Ele já fez. E depois da gratidão a Deus, também temos que agradecer as pessoas, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Às vezes nós precisamos de um emprego, e é tão difícil. Quando eu procurava o meu primeiro emprego, era muito difícil. Todo lugar pede experiência, mas ninguém dá oportunidade. Eu lembro que naquela época Deus usou o pastor Gisel para me abençoar. Ele me indicou para um amigo e consegui a minha primeira oportunidade. Depois que ia para trabalhar na capela, o pastor Josinei foi um instrumento de Deus na minha vida. E os demais pastores continuam sempre me ajudando, sempre apoiando. Nós temos que agradecer cada uma dessas pessoas, por todos os que nos estendem a mão. E assim também nós precisamos ajudar outras pessoas. Que depois da gratidão, depois de agradecermos pela bênção, nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. É muito fácil nós só pedirmos bênção, mas Deus falou para Abraão: seja você uma bênção. É algo mais. E Deus, Ele me abençoou muitas vezes quando eu estava precisando, Ele mandava pessoas para me ajudar. Depois de um tempo, eu fiquei muito feliz porque Deus me deu condição de ajudar outras pessoas. Assim, às vezes eu não tinha nem o dinheiro para dar passagem para vir na igreja. E Deus mandava pessoas, sem eu pedir, as pessoas chegavam e me abençoavam. E depois, quando eu estava no ITQ, eu tive a oportunidade de participar lá da vaquinha para ajudar a pagar a mensalidade de outra pessoa. E é isso, quando nós agradecemos a Deus, mesmo pelas pequenas bênçãos, elas começam a crescer e elas transbordam para alcançar outras pessoas. Eu anotei mais alguns testemunhos. A lista seria muito longa, mas sabe, tem algumas coisas que parecem pequenininhas, mas quando você deixa na mão de Deus, pede, e Ele atende uma coisinha pequena, é tão especial. Há poucos dias atrás, a minha mãe, ela
fica olhando receitas lá na internet, né, dela. Olha. E ela viu um peixe assado. Ela olhou assim, que bonito. Ficou com vontade, ficou uns dias pensando naquele peixinho. Daí no fim de semana, o vizinho aparece na nossa porta com um pratinho na mão. Exatamente o peixe do jeito que a mãe tinha visto na internet. Eu disse, olha, eu acho que ela até comeu chorando de emoção aquele peixe. Assim, uma coisa tão pequenininha. E ela nem pediu. Mas Deus viu o desejo lá e pensou, vou fazer um agrado para minha filha. Né? Assim como nós lemos aqui no Salmo, Deus se compadece como um pai se compadece do filho. O que pai, o que mãe que vê o seu filho com vontade de comer alguma coisa e não vai dar. Ele vai fazer o possível, mesmo que não tenha dinheiro, ele vai dar um jeito de arrumar. E assim é Deus conosco. Ele mandou o peixinho para matar a vontade. Isso já aconteceu comigo também outras vezes. Um dia que eu olhei o chocolate no mercado, olhei um docinho e pensei, não, eu já gastei demais em guloseima esse mês, deixa, né? Aí vem uma senhorinha aqui na capela abençoada com uma sacolinha de chocolate distribuindo para os pastores e tudo. E ela me deu lá o chocolate que eu tinha visto no mercado. Eu lembro que no dia eu até brinquei com Deus, o Senhor ficou me sondando lá, né? Ficou sondando o que eu estava vendo no mercado e Ele preparou. E essas coisinhas pequenas, elas têm um sabor especial, que é bom receber grandes bênçãos, nós comemoramos, mas essas coisinhas pequenas, elas mostram como Deus é cuidadoso conosco, que Ele cuida nos mínimos detalhes. Ele vê uma vontade de comer alguma coisa, Ele provê. Ele vê que o seu tênis ali já está descolando, e Ele prepara alguém para lhe abençoar. Eu lembro de um testemunho de alguns anos, a torneira da cozinha estava pingando bastante, daí eu não sei consertar, nem a mãe. O vizinho lá até sabe, mas só pela graça, né? E daí um dia antes de vir para a igreja, eu peguei e ungi a torneira e fiz uma oraçãozinha rápida, bem simples, assim, um pedido, né? Senhor, eu não sei consertar, né? Por favor, nos ajude. E sabe quando eu vim para a igreja, voltei para casa, eu até esqueci da torneira, nem lembrei. Demorou uns 2 dias que eu fui me dar conta, mas a torneira não está mais pingando. Jesus consertou, eu nem agradeci. E uma coisinha tão simples, puxa, né? A gente precisa ter mais fé, porque Deus, Ele quer nos ouvir. Ele é nosso Pai. E assim como o filho, nós podemos chegar e falar, Pai, eu estou precisando disso. E eu fico pensando no povo de Israel lá no deserto, quanta murmuração. Eles não podiam simplesmente chegar e pedir. Não tem água, só chegar, Moisés, não temos água. Ora ao Senhor por nós. Acabou a comida. Ou estamos com vontade de comer carne, é só pedir. Mas nós temos 2 opções. Ou nós chegamos como um filho, assim, pedindo, com jeitinho, com fé, ou nós podemos reclamar. Mas a murmuração, Deus pode até agir em nosso favor, mas como Israel, eles queriam carne, Deus mandou carne até eles passarem mal. Foi uma bênção junto com o castigo, né? Então, nós precisamos agradecer e saber pedir. Quando nós temos um coração agradecido, nós não vamos murmurando, nós chegamos, Pai, nós estamos precisando. E temos muitos outros testemunhos. O meu pai está fazendo um tratamento de saúde há um bom tempo. Ele ainda não terminou, não está totalmente curado pela medicina. Mas para Deus, a cura já é certa. Apenas ele tem que passar por um processo. Ele teve, em 2020, ele foi diagnosticado com um câncer no intestino. Fez cirurgia, fez quimioterapia, um longo processo.
enquanto ele estava com a cirurgia cicatrizando, fazendo quimioterapia, o meu irmão, que mora na mesma casa, pegou Covid. E assim, na mesma casa não tem como você isolar. E apesar de toda a vulnerabilidade do meu pai, ele não teve nada. Deus protegeu, que só o meu irmão ficou doente. Ele ficou assim, quase foi internado, mas a restante da família Deus preservou. Eu e a minha mãe também tivemos sintomas, mas quando a gente ia no médico, estava o postinho fechado. Poxa vida, então. Mas Deus cuidou de nós, porque Ele é o nosso médico. Ele curou. E são muitos testemunhos, muitos livramentos de morte mesmo, livramentos de assalto, de acidentes, de atropelamentos. Eu e minha mãe um dia atravessando aqui a esquina da igreja, saindo do culto, meio distraída, e quase que atravessamos na frente do ônibus. E acho que eu que fui na frente ainda, puxando ela. Mas Deus está nos cuidando, como diz a palavra, aquele que te guarda não dorme, ele não cochila, ele nem pisca, porque se Deus der um cochilinho, estamos perdidos. E nós também, eu e minha mãe, nós estamos já há algum tempo orando, pedindo para nos mudarmos, porque lá na Fazenda Rio Grande é longe, a família toda já veio embora, estamos só nós lá. Eu, ela e Jesus. Que eu nem reclamo mais, eu já pedi perdão a Deus por reclamar lá dos cupins, do telhado, dos gatos do vizinho. Não reclamo mais, porque mesmo que a bênção ainda não tenha chegado, nós temos visto o cuidado de Deus em tantos detalhes. Até mesmo os gatos que fazem bagunça, os gatos enormes pulando em cima daquelas telhas velhas, fraquinhas. E eu falei para a mãe, Deus está cuidando do nosso telhado, porque senão eles já tinham caído aqui para dentro. Tanto granizo e coisas. E Deus está cuidando, protegendo. Mesmo com essa situação da nossa rua, lá no tráfico de drogas, já aconteceram tantos crimes e tantas coisas. Até um dos inquilinos que morou um tempo lá era bandido. Escondeu até uma moto dentro da casinha, lá nos fundos, no mesmo pátio que a gente. Então, assim, o inimigo ele anda em derredor, mas nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nós estamos, não importa onde a gente more, se nós moramos num lugar bonito, num lugar simples, se a bênção demora, se não demora, o importante é que Deus está conosco. O importante é que a presença de Deus esteja na nossa vida. E é isso que nós temos que agradecer. Não importa o que aconteça, não importa se estamos doentes. E é interessante que meu pai disse que um lugar que ele viu mais fé até do que na igreja é lá no hospital Erasto Gertner. As pessoas doentes, enfrentando tratamentos terríveis, mas estão lá com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus pela vida. Cada dia que eles têm de vida, eles agradecem a Deus. Agradecem pelos médicos, pelos tratamentos que têm disponível. E como meu pai disse, que ir lá no hospital não é um sofrimento. Pode até parecer ruim, mas ele vai feliz porque ele sabe que ele vai encontrar os amigos e ele vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Como paciente, ele tem mais acesso do que com a carteirinha de pastor, de capelão, porque ele pode ir lá dentro da sala de quimioterapia, de radioterapia, enquanto ele faz o tratamento, ele prega o Evangelho, ele encoraja as pessoas, ele mesmo é encorajado por os que estão lá. E se nós voltarmos os nossos olhos para Deus, para o que Ele tem feito, a nossa fé vai crescer cada vez mais. E as nossas lutas, elas ficam
mais leves, porque o fardo de Jesus é leve. Basta entregarmos a Ele e confiarmos. Só para finalizar, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Todos nós temos bênçãos para agradecer, mas nós ainda temos outras batalhas para enfrentar. Temos lutas na família, tantas coisas, cada um tem a sua necessidade. E Paulo diz: persevere na oração, que vale a pena orar, porque Deus atende até os menores desejos e não há dificuldade tão grande para Ele. E nós perseveramos com ações de graça, sempre agradecendo pelo que Deus já fez e agradecendo porque Ele nos ouve e porque Ele fará. Que Ele começou uma obra em nossa vida e Ele vai completá-la. Ele não vai desistir de nenhum de nós. Amém? Amém. Graças a Deus.